Então, a gente sabe que, assim, no ano de 2020, se não tivesse a pandemia, ele foi um ano que foi convencionado pela Convenção Internacional de Proteção Vegetal sobre o Ano Internacional da Saúde de Plantas. E ele tinha um slogan que era proteger as plantas é proteger a vida. Então, o que que isso, vamos dizer assim, nos fez pensar e fazendo uma analogia com o nosso negócio? O Covid era um vírus, né, que a gente tinha necessidade, vamos dizer assim, de conter a disseminação dele para que não fosse passando para as pessoas. Então é a mesma coisa, e a gente tinha que ter um diagnóstico assertivo dele para ele, vamos dizer assim, a gente não ter. Eu vou ocultar. Agora está melhor, né? Para ver. E aí, para ficar mais fácil, assim, vamos dizer, a gente tinha que diagnosticar o Covid para ter certeza que não era uma gripe e ter certeza que realmente a gente estava lidando com outro vírus. Então, a gente tinha o intuito de prevenir e disseminar essa praga, que seria esse vírus, de forma o quê? De adotar medidas de controle. A gente, primeiramente, usou máscaras, usou, vamos dizer assim, outras ferramentas, o álcool em gel, ficamos em casa. Então, tudo isso foi o que a gente entendesse uma forma para estar tendo um diagnóstico assertivo para estar evitando disseminação da praga. E o laboratório, ele atua exatamente nessa linha, como que o professor falou. A gente tem um laboratório que o carro-chefe hoje é o diagnóstico fitossanitário. E dentro dele, a gente tem toda a parte de prestação de serviço, vamos dizer assim, para o mercado internacional, importação e exportação, a parte junto com os fiscais federais, que seriam os levantamentos oficiais de pragas que têm potencial para ser disseminadas no país, sejam elas presentes ou ausentes. E para isso, a gente tem que dispor de métodos e protocolos que a gente possa fazer a detecção assertiva dessas pragas para evitar que seja disseminado de um país para o outro. E em paralelo, a gente tem todo o mercado nacional que o Brasil já tem em produção, é o maior exportador de grãos, de soja, de milho e outras culturas também, para a gente evitar justamente que também tenha essa disseminação de pragas, vamos dizer, de um local para outro, de um estado para outro, porque tem estado que tem determinadas pragas que outros não têm. Então, para isso, a gente tem junto o credenciamento, junto ao Ministério da Agricultura, que é o que a gente, vamos dizer assim, que a abordagem anterior foi como ter esse credenciamento, e a partir de 2016, propriamente ali 2017, a gente teve o credenciamento, a acreditação no Inmetro pela 17.025, que é uma norma que ela é regida pelo Sistema de Gestão da Qualidade, que é, além dela, vamos dizer assim, preconizar toda a parte de estabelecer quais tipos de métodos que a gente tem que ter para estar tendo os nossos diagnósticos, tem toda a parte de rastreabilidade também, para saber exatamente o que, vamos dizer assim, o que o laboratório faz com relação aos reagentes, aos insumos, aos melhores métodos. E para isso a gente tem que, ela nos ajuda a ter resultados que são interpretáveis, com acessibilidade, com especificidade, confiança nesses resultados. E o que o professor comentou, o método hoje oficial, ele tem que ser capaz de ser reprodutível, vamos dizer assim, em qualquer mundo, em qualquer laboratório, em qualquer cidade, por qualquer pessoa. E isso faz com que a gente atenda todas as especificações. Então, para poder ficar mais claro isso, o que a gente tem que pensar hoje? Nós temos um cenário agrícola, um cenário mundial, em que o Brasil tá, vamos dizer assim, como o maior, um país muito importante nesse pleito, nesse cenário, e a gente tem vários navios que são nos portos, navios de cargas e para exportar, para importar grãos, tudo isso. Então a gente precisa ter certeza que o que está saindo daqui e o que está entrando aqui, vamos dizer assim, a nível de grãos, sementes, ou mesmo solo, substrato, que isso tenha
esteja livre de praga. A gente tem que estar assegurando que essa carga esteja, vamos dizer assim, apta para ser transportada para outros lugares, para o que? Impedir que tenha disseminação de praga. Então, vamos dizer assim, que o tempo é dinheiro, né? Então, pensando nisso, o que a gente desenvolve no laboratório? A gente desenvolve protocolos que vão estar prevenindo, atuando no patógeno ou na praga, prevenindo que ele entre, vamos dizer assim, seja disseminado de uma área para outra. Então, pensando assim, o pessoal que aqui tem muitos estudantes também, o público que está nos assistindo, a gente tem o triângulo da doença da fitopatologia, a gente tem aqueles princípios de Wetz. Então, que o laboratório principalmente atua na parte de exclusão, no antes, impedindo vamos dizer assim, a disseminação desse patógeno ou praga. Então, para isso, hoje lá nós dispomos de vários métodos. E o que vai depender na escolha desse método? O tipo de material que a gente está analisando, o tipo, vamos dizer assim, de protocolo que os órgãos oficiais preconizam para serem utilizados, vamos dizer assim, existe uma norma que tem uma hierarquia dos métodos que a gente tem que utilizar, que vai, claro, quanto mais sensibilidade o método tiver, melhor, por questões, vamos dizer assim, também de segurança maior nos resultados. Então, a gente dispõe de métodos biológicos e morfológicos no laboratório, método sorológico, que é principalmente o ELISA e Imunistrip, e principalmente os métodos moleculares, que é o que hoje nos dá uma sensibilidade maior nas análises, visto que a gente recebe muitas amostras que são assintomáticas. Então, a gente tem que garantir que a gente não está carregando, vamos dizer assim, transportando praga para lugares ou áreas. Então, aqui a gente tem os tipos de métodos. Hoje, os nossos resultados, eles são liberados para o cliente, para os interessados, de forma qualitativa. Ou seja, é uma presença ou ausência de um determinado fungo ali, ou bactéria, ou vírus, nematóide. E esse método ele pode ser morfológico ou biológico, que aí por biológico a gente pode ter várias, vamos dizer assim, técnicas, por exemplo, o blotter test, que é muito preconizado, uma técnica pelo Ministério da Agricultura, e que ela está responsável, vamos dizer assim, por ter mais, ter que esperar, vamos dizer, uma incubação maior da semente para estar tendo um resultado visível, assim, do fungo que está associado ali, no caso de fungos, né, de sementes ou mesmo uma bactéria. E a gente pode estar utilizando mais de uma técnica para estar confirmando esse resultado. E da mesma forma, a gente dispõe hoje de métodos quantitativos, que a PCR em tempo real, ela é uma PCR quantitativa. E ela pode estar, vamos dizer, associada aos biológicos, que a gente tem como quantificar, né, os organismos, os inoculantes por agentes por controle biológico, que são as unidades formadoras de colônia, então você consegue verificar ali quanto daquele organismo está presente em determinado produto comercial ou mesmo nos on-farms, e também a parte da molecular, na qual a gente quer pular todas as etapas da, vamos dizer, da microbiologia, fitopatologia básica, e a gente não quer esperar um tempo de incubação para os organismos, no caso de bactérias e fungos, que são cultiváveis, e a gente precisa assegurar que, vamos dizer, que aquele material está livre para ser comercializado. Então, pensando nisso, a gente tem uma hierarquia para escolher um método. A gente sempre tem que priorizar os métodos que são regidos, vamos dizer, regulamentados pelo Ministério da Agricultura. Dentre esses métodos, a gente tem o órgão que rege, vamos dizer assim, a agricultura, que é o Ministério. A gente tem os métodos oficiais para eles. Então, geralmente, a maioria dos métodos oficiais dele, principalmente para a área de viroses e alguns fungos, que são quarentenários presentes no país,
ou seja, eles estão presentes em determinadas áreas só do país, em determinado estado, eles utilizam muito a PCR em tempo real. Mas, se para determinada praga não apresentar, vamos dizer assim, a descrição do método, um protocolo claro, a gente vai procurar em outros órgãos que são internacionais. Então, por exemplo, o IPPV, que é o Centro Internacional de Proteção de Plantas, a EPO, o COSAV, o ISF, e quando a gente não tiver nenhum desses métodos assim, nenhum desses órgãos, nenhum método normalizado ali, a gente pode buscar na literatura artigos científicos. Para isso, essa hierarquia que a gente tem que preconizar, porque a norma 17.025, que é a norma laboratorial, ela, vamos dizer que ela obriga essa hierarquia. Mas, se eu não encontrar nenhum dessas descrições desses métodos em nenhum desses lugares, eu posso desenvolver um método, que é o que o laboratório também faz. Eu posso desenvolver um protocolo para determinada praga, porque eu tenho que atuar, vamos dizer assim, a parte de pesquisa do laboratório vai atuar de acordo com as necessidades do mercado. Então, aqui, para vocês entenderem, por exemplo, quando teve todo o problema da pandemia, a gente precisou de métodos rápidos para que pudesse conter, vamos dizer assim, a infecção, a disseminação do vírus. E o método oficial para o COVID é a PCR em tempo real. É uma RT, que é PCR, porque é um vírus, o COVID é um vírus, que é um coronavírus, que é um vírus de RNA. Logo, ele precisa de uma transcriptase reversa para poder estar fazendo a síntese, a conversão do RNA em DNA e a ataque polimerase possa estar atuando. Então, pensando nisso, esse método ele foi, vamos dizer assim, instituído pelo Centro de Desenvolvimento de Controle e Prevenção do CDC dos Estados Unidos. Então, ele é um método oficial. Pensando nisso, vamos dizer assim, por que a gente tem que usar um método com uma grande sensibilidade? Por que usar a PCR em tempo real? A maior, vamos dizer, porta de entrada hoje de patógeno no país e até mesmo a nível de estado são as sementes e as mudas. Então, se a gente garantir que é o órgão propagativo, vamos dizer assim, das plantas, se a gente garantir que eles estejam livres desses patógenos, a gente garante segurança alimentar, protege o ambiente, porque quando a gente faz o direcionamento e a detecção desses patógenos em sementes e mudas assintomáticas, a gente diminui a possibilidade de estar fazendo muitas aplicações químicas no campo. E isso vai proteger o ambiente, porque você começa já com um diagnóstico direcionado. E você começa a criar a cultura de garantir para o consumidor material livre de pragas. E aí isso faz com que antes ele gastava, vamos dizer, um valor maior em aplicações e até mesmo para até criar resistência aos fungicidas. E isso, se ele faz um diagnóstico precoce, ele começa a agregar valor econômico e sustentável ao seu produto. Então, isso, o carro-chefe do laboratório hoje, como vamos dizer assim, do Brasil, conforme eu comentei, são as sementes, porque o Brasil ele exporta bastante soja e milho, principalmente para vamos dizer, para a China, né? Soja e milho ele exporta às vezes para os Estados Unidos também. Solicita muitos, vamos dizer, patógenos que são transmitidos para a semente. Então, no país de destino, não pode ter esse fungo, geralmente o fungo, a bactéria, o vírus, o nematóide associado a essa semente. Então, para isso, a gente precisa de, vamos dizer, certificar para esse importador, exportador, que essa semente está livre de pragas. Por quê? Porque ela é o veículo de introdução de praga em qualquer região. Então, ela vai ser vamos dizer, um material vegetal que é capaz de disseminar patógeno para longa distância. E também, isso, se eu tenho hoje uma semente que às vezes é um valor agregado muito grande, principalmente assim, tem várias empresas que importam muita soja da Argentina ou dos Estados Unidos, conforme até o professor comentou,
o potencial de dano que essa praga pode estar causando no Brasil é muito diferente do que ele pode estar lá fora, porque aqui o Brasil contém, vamos dizer assim, dispõe de um clima e de condições muito favoráveis para essa praga ter um potencial de disseminação que às vezes não é conhecido pelos outros países. Então, a importância da gente fazer a análise laboratorial dessa semente e realmente certificar de que ela tem boa qualidade sanitária e até mesmo fisiológica para estar entrando no país. Então, por exemplo, tem a vertente, vamos dizer, da importação dessas sementes no Brasil, que elas precisam estar livre, é mais a parte fitossanitária. Mas a partir do momento que essa semente entrar no país, importa se ela tem patógenos pelo fato de que uma semente com péssima qualidade sanitária, ela pode ter redução de germinação e vigor, e isso pode reduzir a produtividade do produtor, sem ele saber o que realmente o que ele está plantando, o que ele comprou e o que ele está colhendo, se tem qualidade. Então, isso também entra em uma questão de uma cultura, né? No Brasil, vamos dizer assim, até mesmo no mercado nacional, de realmente estar fazendo um teste de qualidade, de sanidade, até mesmo fisiológico, para saber se realmente a semente que você está plantando, ela tem boa qualidade sanitária para você evitar que você tenha perdas depois no futuro com a produção. Então, isso é bem, vamos dizer assim, válido e o papel do laboratório é muito importante nisso. E principalmente porque também muitos fungos são transmitidos pela semente e o próprio fungo já causa uma podridão da semente. Então, você já tem uma redução do seu stand de plantio bem rápido, vamos dizer assim, comparado se você tivesse um diagnóstico mais assertivo. E aqui, até mesmo o conhecimento da qualidade sanitária, ele até facilita, vamos dizer assim, para direcionar o tratamento de semente e também para que, dependendo dessas sementes que vêm, vamos dizer, de importação, se tiver um potencial praga ali que possa ter boas condições para desenvolver aqui no país, o sistema de quarentena também do, dos órgãos também é interessante para verificar, né, se realmente ela está totalmente livre ou se não está correndo um risco de introduzir. O professor comentou do Botrytis fab, é uma praga quarentenária ausente, ela não tem no Brasil. Então, ela pode ter um potencial para se desenvolver aqui, e é interessante a qualidade até mesmo para certificar fitossanitário e até mesmo geneticamente para comercializar com segurança.